Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos à 8ª edição do FLIB de Birigui. O meu nome é Eliana. Oi, pessoal. Meu nome é Bruna e eu tenho 18 anos. Olá, meu nome é Samara e eu tenho 17 anos. E hoje nós vamos falar um pouquinho de como se expressar arte e produção literária para a nossa vida, para a nossa comunidade, para a nossa cidade, para os nossos parceiros, para os nossos amigos. Hoje eu queria falar um pouquinho sobre o projeto Crianças Criando Arte 2, do Centro de Apoio Reinaldo Giannichini. Foi um projeto maravilhoso que nós conseguimos, com muito apoio, fazer o ano passado. E foi um projeto com quase 100 artistas, podendo explorar a sua arte, a sua criatividade, e sendo estimulados a sempre criar arte e cultura. Bom, eu queria falar um pouquinho com as meninas aqui, com a Bruna e com a Samara, que elas fizeram parte desse projeto lindo, o Centro de Apoio ele atende crianças, adolescentes, E nesse projeto foi um envolvimento bem grande assim, entre crianças, adolescentes e adultos. E às vezes vocês vão falar assim: nossa, mas como que isso deu certo, Um mesmo projeto para atender tantas idades diferentes, Mas acabou dando muito certo. E foi um projeto assim, em plena pandemia, um projeto totalmente online, e que deu muito certo. O que a gente poderia fazer presencial, que era a parte de gravação, de estudo, de comunicação, de integração. Às vezes a gente fazia trabalhos, os exercícios, com pessoas que a gente nunca viu, mas deu muito certo, muito mesmo. E tanto é que nós escrevemos um livro, um livro de poesias que ficou maravilhoso. E eu queria assim perguntar para as meninas, fazer umas perguntinhas para elas, do que elas acharam de trabalhar dessa forma, online, fazer um projeto tão grandioso, com poesias, com grandes artistas. Como é que foi para elas trabalhar dessa forma, trabalhar online, em plena pandemia? Qual que foi o sentimento delas, O que elas conseguiram absorver, o que elas conseguiram pegar para si, para a vida, o que elas aprenderam? Vamos lá, quem começa? Falando um pouquinho. Eu queria começar dizendo que foi assim a melhor experiência da minha vida. Foi uma salvação, E eu creio que não só para mim, mas para muitas outras pessoas que estavam ali naquele grupo. Só de falar já traz um sorriso, aos nossos lábios, porque foi incrível. Assim, é igual ele falou, foi numa época de pandemia, Então a gente conseguiu juntar, a gente conseguiu fazer arte durante a pandemia, e desde crianças de 5, 6 anos até pessoas de 40 anos de idade, sabe? O que foi fantástico. E foi assim, me ajudou muito a aprimorar a minha técnica de escrita. Eu sempre tive um amor pela escrita, Mas esse projeto foi o que me fez entender que para a gente fazer arte, a gente precisa ser. Antes da gente sentar e escrever, a gente precisa ser a arte. E, então, assim, foi uma experiência única para mim. Eu concordo com a Samara e, antes de tudo, eu queria agradecer pela direção do Zé, Porque ele deixou a gente ser livre. E nesse momento de pandemia, com tanta coisa acontecendo, ninguém estava entendendo nada. A gente é adolescente, então, com tudo acontecendo, uma pandemia, várias coisas que ninguém entendia. E essa reunião, esse momento com várias pessoas diferentes, porque cada um tem seu jeitinho. Então, esse encontro com cada um foi muito especial, porque a gente foi um refúgio, E é o livro, Alma Estrelada, o refúgio do poeta. E foi um refúgio. Foi um refúgio para todo mundo. Foi um refúgio para mim, foi um refúgio para
Samara, foi um refúgio para Ali, para todo mundo que participou desse projeto tão grandioso. E é isso, esse livro, na pandemia, foi um refúgio. E essa é a resposta, porque foi um refúgio para todo mundo, e todo mundo ficou com a alma estrelada. É isso mesmo, calma estrelada. Essa foi a escolha assim feita pelo grupo, né? Que nome que a gente daria para esse projeto? E alma estrelada, por que alma estrelada? Porque remete ao espaço, ao tempo, ao sentimento, à nossa alma mesmo. Esse foi um projeto muito sentimento. Não foi muito falar, foi mais sentimento do que falar, mais exploração do que você pode expressar nesse momento. E eu queria também agradecer ao José Eduardo, orientador lá do Centro de Apoio, e a dona Otávia, a nossa pedagoga de lá, que trabalha com as crianças. O José trabalha com os adolescentes e os adultos. Queremos muito agradecer por esse projeto, porque eles foram grandes provocadores, incentivadores, tanto dos adultos, adolescentes e das crianças. Bom, eu queria falar um pouquinho também sobre o método que eles usaram para que a gente pudesse, né, desenvolver esse trabalho que ficou maravilhoso. E foi um método livre. A Bruna falou um pouquinho dessa liberdade, né, Bruna? Foi um método que nós usávamos samba, usamos o Cartola, usamos a Elza, sabe? Música. O que te remete? O que te remete o samba nos morros, sabe? Essa luta. O que remete para você? Qual o sentimento? O que te traz isso? Isso é poesia pura, né? Isso trouxe para o pessoal, tanto para as crianças quanto para os adultos, trouxe um sentimento, e isso foi para o papel. E isso foi para as poesias. Nós usamos o cinema, usamos cor púrpura, forte, muito forte. E de que forma que eu me expresso através de um filme tão forte, sabe? De uma luta. Como que a gente se expressa? É muito forte, muito sensível, a sensibilidade à flor da pele. Nós usamos fotografia, música, vídeos, desenhos. E, assim, meninas, o que foi assim para vocês esse método usado de provocação através de música, através do cinema, né? Através de fotos? O que foi para vocês assim? Vocês acharam que foi legal trabalhar dessa forma? Ou vocês acham que deveria trabalhar em cima da literatura metódica, né? Da literatura escolar? Vocês acham que isso incentivou para que vocês pudessem escrever, desenvolver a sua criatividade? Eu acho que sim, e eu acho que foi muito importante, porque eu vou falar por mim, às vezes eu pegava e falava assim, eu não sei o que eu vou abordar. Só que o Zé, ele trazia esse estímulo para a gente. Então, por exemplo, com os livros, ele trazia autores, a música, a gente descobriu novos escritores, a gente aprofundou em músicos, em compositores. Ali falou sobre o filme A Cor Púrpura. Eu nunca tinha assistido, né, e eu não sabia. E quando o Zé abordou isso com a gente, eu conheci. E quando eu conheci, eu fiquei muito assim mexida, porque é um filme espetacular, né? E quando ele trouxe a proposta de a gente se expressar através desse filme, foi um desafio. Só que é um desafio bom, porque faz nós olharmos ao redor de um outro jeito, né? Faz a gente ver tudo influencia. Então, cada um tinha uma abordagem, né, uma experiência, então cada um sentia de um jeito. E esse que é o bacana, porque a mesma música do Cartola, eu posso sentir de um jeito, ali de outro e a Samara de outro. Então, quando a gente abordava isso e quando a gente socializava, porque a socialização também eu achava muito importante, porque todo mundo compartilhava a sua escrita,
a sua obra, né? Então, eu fiquei sabendo de todos ficaram sabendo as minhas. Então, foi um momento de compartilhar. E esse momento de compartilhar é muito interessante, porque aí a gente vê que cada um interpreta de um jeito. Então, foi muito legal, foi muito bacana, porque estimulava o sentimento de cada um e a interpretação de cada um. Sim, e falando ainda sobre compartilhar, né, Bruna? A gente, igual a Bruna falou, a gente compartilhou nossas obras com pessoas que a gente nem conhecia antes, né, de entrar no projeto. Então, assim, e era um ambiente tão gostoso, o Zé deixou esse ambiente tão confortável para a gente que a gente expôs coisas nossas, né, que inspirou a gente e, assim, nossos problemas, às vezes até mesmo alguns traumas que nós passamos, e a gente colocou ali na mesa, né? E foi leve fazer isso porque o ambiente era leve, as pessoas eram leves e estava todo mundo ali por um mesmo propósito, para fazer arte, né? Para aprender mais sobre a arte, e eu achei isso incrível. Foi uma das coisas assim que mais me marcaram do projeto. Foi bem isso mesmo. E eu vou falar um pouquinho assim da oportunidade que eu tive, sabe, do imenso prazer de ter participado desse projeto junto com os meninos. Eu era uma das mais velhas, né? Eu tenho 45 anos e eu nunca fui de escrever, sabe? Sempre achei que eu não tivesse aptidão para isso, né? Eu sempre gostei muito de ler, mas eu achava que escrever não ia conseguir fazer isso. E eu descobri que eu posso escrever. Eu posso escrever através da música, eu posso escrever através da fotografia, eu posso escrever através de uma foto, eu posso escrever através de um ambiente, de um sentimento, de qualquer coisa. E essa liberdade, essa autonomia, né, que nos foi dado, isso trouxe muita alegria, assim, sabe? Quando a gente viu o projeto pronto, quando a gente viu de como ficou tudo, a gente não acreditava. Como pôde, né? Como que a gente conseguiu fazer tudo isso? E a gente realmente tem que agradecer muito ao José Eduardo Palmieri e à dona Otávia. As crianças que escreveram, as crianças artistas que escreveram nesse livro, são incríveis, são incríveis. Nós escolhemos algumas poesias das crianças, inclusive, depois a gente vai ler um pouquinho para vocês, que são lindas. De onde tiraram tanta inspiração, né? E poesia é isso. A gente vê poesia em qualquer coisa. Né? No que você encontra poesia? Vou deixar essa pergunta para vocês. No que você vê poesia? Né? E nós fizemos um trabalhinho em cima disso. No que eu vejo poesia? Foi nos colocado para a gente pegar alguma coisa que fosse inanimada, sabe? Alguma coisa, por exemplo, eu fiz uma poesia sobre a minha moto. Eu fiz sobre a minha moto a poesia. Eu fiz uma poesia sobre a minha moto e ficou linda. Quem vai fazer uma poesia sobre uma moto? Mas eu fiz e ficou linda. E aí fizeram sobre aspirador de pó, sabe? Sobre caixa de fósforo. Vocês fizeram do quê, meninas? Vocês lembram do que foi? Eu acho... Porque, assim, duas coisas me passaram na cabeça quando o Zé fez a pergunta, né? Então, eu acho que foi ou sobre os meus pais, o relacionamento deles, ou foi sobre o ventilador. Mas eu acho que eu acabei escrevendo sobre o ventilador. Eu também estou confusa agora, mas eu acho que eu fiz sobre o espelho. Vê, gente, tem poesia em tudo. Tem a poesia nesse assoalho aqui, ó. Tem poesia nesse rádio que está no chão. Enxerga a poesia nele, né? É incrível, assim. Então, como é importante esse estímulo, como é importante essa provocação, desde pequeno, sabe? Desde de criança. Eu acho que se esse estímulo fosse dado nas escolas, por exemplo, nós teríamos muito mais leitores, muito mais escritores, né? Esse incentivo precisa ser dado. Mas de que forma? Dessa forma livre, sabe? Eu conversando esses dias com o José Eduardo, ele falou assim: Li, talvez, se a gente tivesse um próximo projeto, nós faríamos um projeto literário escolar mesmo, né? Para a gente fazer a poesia em cima da parte literária
bem real mesmo, né? Aí eu fico pensando assim, será que seria tão interessante a gente fazer esse projeto em cima de algo da literatura real, crua, né? É importante? É. Mas eu acho que se a gente trabalhar com liberdade, trabalhar com autonomia, nós conseguimos fazer coisas lindas, como ficou o livro, né? Assim, falar um pouquinho. Eu queria falar para vocês, perguntar para vocês, o que vocês acham da diversidade de idade que teve? O que vocês sentiram, por exemplo, quando vocês viram que tinha, acho que nós tínhamos uma senhora que era do Rio de Janeiro, se eu não me engano, né? E ela acho que tinha 60 anos, alguma coisa assim, eu não me lembro. E nós tínhamos ali adolescentes de 15 anos, 14 anos no nosso grupo, né? E com ideias diferentes, né? Pensamentos diferentes, sentimentos diferentes, mas que, ao mesmo tempo, era algo único, uma coisa só. E foi uma troca muito bacana. E para vocês, meninas, como que foi essa troca? Eu achei que foi importante, né? Essa mistura de idades, pensamentos, né? Muitas pessoas diferentes ali com o mesmo propósito, né? Estágios diferentes, passando por coisas diferentes da vida, né? Então, eu achei que foi muito importante. Eu acho que foi o que eu falei, porque cada um tem uma experiência. Então, é perceptível isso na escrita também. Então, a sua experiência é diferente da minha, você é mais experiente do que eu, então você vai abordar as outras coisas de um jeito diferente do que eu abordo, né? Então, eu acho que isso é perceptível no livro, mas eu acho que é interessante, porque, que nem ali falou, são várias interpretações, né, vários sentimentos diferentes, só que ao mesmo tempo era um só, porque todo mundo se entendia, porque, complementando o que a Samara falou ainda, todo mundo se entendia porque estava todo mundo lá para fazer uma única coisa. Arte, né? Então, eu acho que isso é perceptível no livro, eu acho que foi muito interessante também, e se complementou, então todo mundo foi um só, né, que foi o resultado do livro. Isso mesmo. E a poesia, ela fala pelo artista, né? E a conversa, eu acho que tem que ter... A gente troca essas ideias na conversa, tudo, nos trabalhos, nos textos. Mas a poesia escrita, a hora que você coloca ela no papel, ela fala por si só, ela fala por você, ela fala pelo seu sentimento. E a gente discutiu muito sobre o que a gente deixaria assim, para vocês. E a gente quer deixar para que as escolas tenham como objetivo, sei lá, como suporte, alguma coisa nesse sentido, trabalhar com as crianças dessa forma, sabe? Vamos levar as crianças para o campo, vamos levar eles para ver a natureza, vamos incentivar de alguma forma que eles trabalhem com o corpo deles, sabe? Que eles trabalhem com fotografia. As crianças hoje vivem com o celular na mão. Que elas levem essa poesia para isso, que elas tragam de dentro de si o seu sentimento. É um incentivo mesmo. Eu vou escolher uma poesia para vocês lerem, tá? Ou vou escolher uma só para vocês lerem, para vocês verem o talento das nossas crianças do projeto Criando Arte 2. Esse poema é do José Henrique de Castro Freitas, 9 anos. A bailarina de aquarela. O sol foi ao cinema assistir ao filme dos girassóis. Um lindo sonho que tive debaixo dos meus lençóis. Enquanto um anjo soltava pipa sem cerol, eu tudo observava, debaixo de um guarda-sol. O filme era de uma luz, tão radiante, tão pequena, que passava pela fresta de uma janela. Seria uma bailarina dançando aquarela? De repente, a luz em menina se transformou, e a bailarina, finalmente, encantadora se revelou. Que dança maravilhosa! Como é suave essa aquarela! Mas, no abrir de olhos, ela se foi como a piscadela.
Bom, nós vamos encerrar por aqui e nós queríamos agradecer imensamente pelo carinho, pela oportunidade e desejar a todos vocês um grande FLIB, que vocês se empenhem, se integrem, tá? Vai ser maravilhoso e agradecemos de todo o coração e muita arte e cultura para todo mundo. Obrigada.